O documentário que você vai ver agora, eu acredito que vai te impressionar muito. Nós vamos apresentar esse documentário baseado na história, na profecia e no fato. É inconteste o que nós vamos apresentar logo em seguida. Esse documentário vai tratar dos Messias da nova ordem mundial. O grande engano que a Bíblia fala de forma direta que ocorrerá antes da volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Você não pode ser enganado. Você vai ver cada Messias de cada segmento religioso e filosófico que eles estão apresentando para esses últimos dias. E você vai ver a verdade por trás de tudo isso e vai conhecer a forma exata da volta do nosso Messias, do nosso Salvador. Preste atenção. Vá até o fim. Absorva. Esse assunto é por demais importante. É para a sua vida. É para a sua salvação. Que o Criador, nosso Deus e Pai, possa te abençoar. A vinda do Messias judeu. Judeus antecipam a chegada de seu Messias. Eles não creem na primeira vinda do Messias. Eles estão esperando o Messias que irá estabelecer um reino terreno sobre toda a humanidade. O rabino Judá ben Samuel nasceu em 1140 na pequena cidade de Speyer, na Alemanha, e morreu aos 77 anos de idade. Considerado como um dos pais da Hassídica do judaísmo, ele foi um erudito no Talmud e praticante da Cabala. Primeira profecia do rabino ben Samuel. Quando os otomanos turcos conquistarem Jerusalém durante 8 jubileus, depois Jerusalém vai se tornar terra de ninguém. Por um jubileu, e em seguida no 9º jubileu, Jerusalém irá mais uma vez voltar para a posse da nação judaica, que significará o início do tempo messiânico. Cumprimento profético dos 8 jubileus. Depois de 300 anos da morte de Judá ben Samuel, o Império Turco Otomano conquistou Jerusalém por 8 jubileus, ou seja, 400 anos. Um jubileu é de 50 anos. Em 1517, o Império Turco Otomano tomou Jerusalém, acrescentando 8 jubileus. 8 vezes 50 anos igual a 400 anos. Chegamos a 1917. A profecia se cumpre na íntegra no Hanukkah de 17 de dezembro de 1917. A força aliada britânica conquistou Jerusalém. E após esta conquista, a Liga das Nações conferiu ao mandato britânico a Turquia, Síria e Egito, que incluía a terra de Israel, então chamada de Palestina. Cumprimento profético do 9º jubileu. A profecia dizia que durante o 9º jubileu, Israel se tornaria terra de ninguém. Com o mandato britânico em 1917, Israel ficou subordinado às leis internacionais e se tornou uma terra de ninguém, cumprindo-se cabalmente a profecia do rabino Judá ben Samuel. Somente depois, no fim do 9º jubileu, em 17 de junho de 1967, através da Guerra dos 6 Dias, conhecida também como Guerra Relâmpago, Israel tomou toda a região da Cisjordânia e reconquistou toda a cidade de Jerusalém para controle total do Estado de Israel. O cumprimento profético do 10º jubileu, a vinda do Messias. O rabino Judá ben Samuel diz que no 10º jubileu, em 2017, o Messias viria. Cenário para o aparecimento do falso Messias. A festa do Hanukkah, ou a festa da dedicação,
é observada por 8 noites e dias, começando no dia 25 de Kislev, de acordo com o calendário hebraico, o que pode ocorrer em qualquer dia a partir do final de novembro ao final de dezembro no calendário gregoriano. Hanukkah é um feriado judaico que comemora a reinauguração do templo sagrado, do segundo templo, em Jerusalém, na época da revolta dos Macabeus, em 168 a.C., ano em que os Macabeus expulsaram as tropas de Antíoco Epifânio de Jerusalém, o qual era o rei da dinastia Seleucida que governou a Síria. 10º jubileu Hanukkah, de 12 a 20 de dezembro de 2017. Assim como foi no 8º jubileu, é provável que o 10º jubileu também seja Hanukkah, que será de 12 a 20 de dezembro de 2017. Então, a semelhança da revolta dos Macabeus contra Antíoco Epifânio, Israel expulsará os muçulmanos do Domo da Rocha, onde se situava o segundo templo de Jerusalém, em preparação para a vinda do Messias. O objetivo dos sionistas é expulsar os muçulmanos do Domo da Rocha e construir o terceiro templo. Os Illuminatis estão trabalhando por trás dos bastidores para que se cumpra a profecia do rabino Judá ben Samuel. Em 2016, o cenário político era a favor dos muçulmanos. No dia 13 de outubro de 2016, a ONU anunciou que o Monte do Templo em Jerusalém não tem ligação com os judeus. Desta forma, a ONU virtualmente entrega o Muro das Lamentações aos palestinos. Barack Obama também era a favor dos palestinos e contra Israel nessa mesma questão. Aqui os Illuminatis aplicam a dialética de Hegel: tese, antítese e síntese. É uma estrutura para guiar pensamentos e ações para conflitos que levarão a soluções sintéticas, as quais só podem ser introduzidas quando aqueles que estão sendo manipulados tomem partido que irá avançar o plano determinado na agenda. Usaram a ONU e os Estados Unidos da América para tomar medidas que aparentemente sejam contra Israel, para que a opinião pública internacional se manifeste a favor de Israel. Em 2017, o cenário religioso e político muda a favor de Israel. Líderes evangélicos se unem a deputados para defender Israel. Pastores brasileiros fazem protestos em Israel contra voto do Brasil na Unesco em favor dos muçulmanos. Donald Trump, presidente eleito, nomeia Nikki Haley para ser embaixadora norte-americana a favor de Israel junto às Nações Unidas. Putin, líder russo, se coloca a favor de Israel. Líderes evangélicos se unem a deputados para defender Israel. A polêmica resolução aprovada pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, de virtualmente eliminar a ligação dos judeus com Jerusalém e o Monte do Templo, gerou diferentes protestos por parte de judeus e evangélicos. O Papa Francisco também se posicionou sobre o assunto, lembrando os relatos bíblicos onde Deus promete a terra santa para os judeus. Ação e reação. Pastores brasileiros fazem protesto em Israel contra voto do Brasil na Unesco. Evangélica, embaixadora nomeada por Trump, defende Israel na ONU. O presidente Donald Trump havia deixado claro a sua postura pró-Israel durante toda a sua campanha. Também trabalhou próximo a muitos evangélicos e, após ser eleito, cumpriu a sua promessa ao escolher Nikki Haley para ser embaixadora norte-americana junto às Nações Unidas. A partir de janeiro, ela terá a oportunidade de influenciar
as votações da ONU, que vinha aprovando uma série de resoluções contra Israel. Um duro golpe no lobby árabe, que tenta forçar o reconhecimento da Palestina como nação independente e a divisão de Jerusalém. O falso Messias, Satanás, imitará a vinda do verdadeiro Messias. A contrafação será inevitável. Em 2017, é para se cumprir a última profecia do rabino Judá ben Samuel. Essa última profecia culmina com a vinda do falso Messias. Os sionistas judeus já estão preparando todo o cenário. Sinédrio já instituído. Além de seus pedidos relativos ao templo, os rabinos enfatizaram que apoiar a reivindicação judaica a Jerusalém traria benefícios ao mundo inteiro. Os líderes da Rússia e Estados Unidos da América podem levar a nações do mundo a paz global. A fonte da paz, reitera Wesley, isso vai compensar as vergonhosas resoluções da Unesco, que se aumentarão o terror e a violência. Construção do terceiro templo. Os sionistas já gastaram 30 milhões de dólares na fabricação dos utensílios que deverão ser utilizados no terceiro templo. Sacerdotes já foram treinados para o serviço do templo. Animais para o sacrifício já foram selecionados. Árvores para a lenha do sacrifício já foram plantadas. Rabino Baruch Kahane, nomeado pelo Sinédrio como sumo sacerdote para dirigir os serviços do templo. Falta agora a ser derrubado o Domo da Rocha para construir em seu lugar o templo. O chefe do Departamento de Israel, o comissário Roni Al-Shekai, comunicou à imprensa local que estão preparando um forte esquema de segurança para a chegada do Messias. Nós, os policiais, estamos muito envolvidos em assegurar o mitzvot, mandamento bíblico, entre o homem e seu próximo. Quando o Messias vier, todo mundo vai criar tumulto, explicou o comissário ao site Breaking Israel News. Al-Shekai, ainda falando da importância desse evento, disse: não estamos apenas ocupados com a aplicação da lei, também estamos tentando adotar medidas preventivas para mostrar consideração para os nossos cidadãos. Disse ainda: em breve, se Deus quiser, precisaremos começar a preparar as operações de segurança necessária, pois o Messias está chegando. Conforme a profecia do rabino Judá ben Samuel, isso tem que acontecer no último jubileu, que se dará agora no final de 2017. E isso culminará com a vinda do Messias. O objetivo dos judeus sionistas é a construção do terceiro templo no lugar do Domo da Rocha. O presidente turco Erdogan tentará invadir Israel e conquistar Jerusalém. Teremos então a terceira guerra mundial, possivelmente. Albert Pike, judeu cabalista, que profetizou como seria a primeira e segunda guerra mundial, com detalhes, também profetizou a terceira guerra mundial. Ele disse que a terceira guerra mundial seria causada pelo islamismo e sionistas. Acontecimentos e fenômenos no céu marcam um grande desfecho no final de 2017. A primeira vinda de Cristo, 11 e 12 de setembro do terceiro ano AC, o que na realidade representava a estrela de Belém que os magos viram? Rick Larson, advogado e professor, ensina lei no Texas A&M, mas a sua verdadeira paixão são as estrelas, uma em particular, a estrela de Belém. Ele ficou fascinado pelo estudo da estrela de Belém, e depois de anos de pesquisas, ele descobriu
que em 2 de setembro, antes de Cristo, no momento do ano novo judaico, Júpiter, que é chamado de planeta do rei, começa a se mover em um círculo como um rabo, sim, como um rabo, enquanto se movia em uma pequena órbita que parecia uma coroação nos céus. A coroação estrelada ocorreu na constelação de Leão. O leão é o símbolo da tribo de Judá. A constelação que sobe para o leste é Léo e atrás é Virgem. A estrela de Cristo, descrita no livro de Mateus, correlaciona-se precisamente com os acontecimentos celestiais que ocorrerão em 2 e 3 antes de Cristo. Esses eventos celestiais se correlacionam com os eventos da terra, proclamando o nascimento de Jesus. Rick diz: o nosso Messias foi anunciado no céu. O universo e nosso sistema solar são regidos por leis matemáticas. O sistema solar se move como uma regularidade incrível, como um ótimo relógio. Isso significa que quando Deus criou o universo, Ele sabia exatamente quando Jesus nasceria e escreveu nas estrelas antes do tempo. Ele ainda diz: olhando a linha das constelações no dia 11 de setembro de 3 AC, a estrela de Belém que os 3 reis magos viram, na verdade era o planeta Júpiter e a estrela Régula. Veja o diagrama da Google Sky. As constelações que estavam se alinhando era a de Leão, o leão de Judá. O leão está sobre a constelação de Virgem. Os planetas estão se posicionando. A lua está aos pés da constelação de Virgem. O Sol no meio da constelação de Virgem. E os planetas Vênus e Júpiter alinhados. O que a NASA fala sobre o planeta Júpiter? Ele é chamado o rei dos planetas. Ele é o planeta maior do sistema solar. A National Geographic chama Júpiter também de o rei dos planetas. Régulo significa pequeno rei em latim. A constelação Leão é considerada por muitos como sendo a constelação do rei. Veja que coisa curiosa. A constelação rei, Leão, o planeta rei Júpiter e Régulo, pequeno rei, todos se juntaram no dia 11 de setembro do ano 3 AC. O brilho desse ajuntamento no planeta Terra foi imenso, que foi visto em Jerusalém pelos pastores que estavam no campo, visto pelos magos do Oriente, que compreenderam perfeitamente o significado que foi o nascimento de Jesus. Olhando o gráfico das constelações, ainda vemos a lua aos pés da Virgem, o sol no corpo da Virgem iluminando-a. Isso mostra que a mais provável data do nascimento do Senhor Jesus seria 11 de setembro do ano 3 AC. Foi festa dos tabernáculos, como disse João. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. No hebraico, o verbo habitar significa tabercular. É o mesmo que habitação. A data 23 de setembro de 2017 será uma data muito especial. Esta data estará acontecendo o Ano Novo Judeu. Será a festa das trombetas. Apocalipse 12, verso 2: viu-se um sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Achando-se grávida, grita com dores de parto. A gravidez de uma mulher é de 9 meses. Segundo os astrônomos, essa foi a formação das constelações no nascimento de Jesus. Veja, segunda volta de Jesus. Depois de 2000 anos, o fenômeno se repete. O que aconteceu na primeira vinda de Jesus estará acontecendo novamente no dia 23 de setembro de 2017. As constelações estarão realizando a mesma formação que ocorreu no dia 3 de setembro do ano 3 a.C. Na primeira vinda de Jesus será a festa das trombetas.
21 de setembro de 2017 é Ano Novo Judeu. No dia 23 de setembro de 2017 você pode ver no gráfico real da astronomia que ocorreu um fenômeno igual ao que ocorreu em 3 de setembro do ano 3 AC, na primeira vinda de Cristo. A segunda volta de Jesus. No dia 23 de setembro de 2017, a Lua estará nos pés da constelação da Virgem. Júpiter, o planeta rei, estará na posição que estava em 3 de setembro de 3 AC, na primeira vinda de Jesus. Os astrônomos consideram esse quadro na constelação da Virgem, onde Júpiter está, ali é o ventre da constelação da Virgem. Olha o Sol onde está. Esse fenômeno das estrelas mostram que em 23 de setembro de 2017, as constelações e planetas, depois de 2000 anos, estarão repetindo pela segunda vez o mesmo alinhamento ocorrido em 3 de setembro do ano 3 AC. Alinhamento das constelações e planetas. 1. A constelação da Virgem, com as 12 estrelas sobre a sua cabeça. 2. O planeta Júpiter se movimenta na parte do ventre da constelação da Virgem. 3. O Sol vestido de luz, o corpo da constelação da Virgem. 4. E a Lua nos pés da constelação da Virgem. 5. Os 3 planetas reis juntos. 6. Esse dia será a festa das trombetas. Curiosidades sobre o dia 23 de setembro de 2017. A primeira vez, depois de 6.000 anos, que o céu estará dessa forma alinhado. Será o dia das trombetas, Ano Novo Judeu e Ano Novo Muçulmano. Só existe uma vez desde o ano 4000 a.C. até o ano 2000 era cristã. Somente uma vez foi visto o que você estará vendo aqui nesta imagem do alinhamento das constelações no dia 23 de setembro de 2017. Em toda a história da Terra, é a segunda vez que ocorre esse fenômeno. 2017, aniversários especiais. Haverá o cumprimento do 10º jubileu do Rabino Judá Benjamim, 70 semanas do ressurgimento de Israel, 50 anos de reconquista de Jerusalém e 500 anos da reforma protestante. Muçulmanos esperam o seu Messias Mahdi. O islamismo atualmente está aguardando a chegada de Mahdi, o Messias islâmico, cuja descrição é praticamente a mesma feita há mais de 2000 anos atrás sobre o anticristo. O Ayatollah Nasser Makarem Shirazi recentemente respondeu perguntas sobre a chegada de Mahdi, o imã oculto, que é o equivalente do Messias em islamismo xiita. Respondendo à pergunta, quando o Mahdi é revelado? Respondendo à pergunta, ele disse, quando o Mahdi for revelado, ele vai chegar como uma espada. Ele explicou longamente como que seria a chegada de Mahdi. Ela seria feita numa experiência de alta tecnologia, como convém à idade moderna. Esta é a imagem que o Islã está usando para representar a chegada de Mahdi. Segundo Ayatollah, o imã oculto chegará em um vaso como uma nave espacial. É claro que durante a revolução global do Mahdi haverá uma expansão sem precedentes, afirma o Ayatollah. Sim, ele também, o falso Messias do islamismo, vai vir também. É isso que diz os muçulmanos. Mahdi islâmicos e Nabi Isa. Muçulmanos esperam para ver o ressurgimento do irmão oculto, o Mahdi, o ressurgimento do seu Messias. Quem é Nabi Isa? Adnan Oktar, que comanda um popular programa de TV na Turquia, e já escreveu mais de 300 livros sobre o Islã,
ou que estavam falando abertamente na Turquia sobre o Messias muçulmano, chamado de Mahdi, que em breve se revelará ao mundo. Porém ele avisa que antes disso ocorrerá o retorno de Jesus, que os muçulmanos chamam de profeta Isa. O Vaticano aguarda o Messias alienígena. O Vaticano considera a existência de alienígenas uma consequência inevitável da onipotência de Deus. Falso Messias alienígena será anunciado pelo Vaticano. É extraordinário. Tivemos até a oportunidade de ir para o Monte Graham, no Arizona. É onde a tecnologia telescópica astronômica do Vaticano está, onde os astrônomos do Vaticano estudam o espaço profundo. Astrônomo jesuíta Brother Guy Consomagno disse em uma entrevista: muito em breve as nações do mundo vão olhar os aliens como seus salvadores. O Vaticano está pronto para anunciar, em referência às profecias bíblicas do fim dos tempos, em referência aos extraterrestres que vêm ao planeta Terra. Em 2009, o Vaticano patrocinou uma conferência de astrobiologia. Os melhores cientistas seculares do mundo vieram a Roma para a conferência. Abrangeram temas como vida nas sombras, exoplanetas, é o planeta que está fora do sistema solar. Todos estavam ali em uma academia pontifícia de ciências para estudar com o Papa a vida no espaço. Declarações de astrônomos e teólogos do Vaticano. Declarações documentais mostram que muitos teólogos do mais alto nível e astrônomos do Vaticano acreditam agora nos aliens, incluindo a ideia que Jesus pudesse ser filho de uma estrela anã. Estrela anã, ou infantil para eles, é uma inteligência alienígena de outro mundo, e que o nascimento de Jesus Cristo, vaginal, foi de fato comparável a um cenário de abdução, em que estes alienígenas usaram a Virgem Maria para criar Jesus. E esta é uma das formas em que eles estão combinando a ideia de que seremos em breve visitados por um Salvador alien de outro mundo. Projeto Lúcifer. Em cima do Monte Graham, no Arizona, há um complexo que consiste de 3 potentes telescópios móveis. Um deles é o telescópio avançado do Vaticano, e há um telescópio a rádio, e então há um chamado grande telescópio binocular. Este é o telescópio mais poderoso do mundo. Este telescópio é mais potente do que o telescópio espacial Hubble. Na estrutura desses telescópios está uma câmara infravermelho chamada Lúcifer. Toda essa estrutura é utilizada para a astrobiologia, para a procura de planetas extraterrestres, a procura de outros mundos. E o espectro infravermelho é também muito útil para ver coisas que não podem ser vistas a olhos nus. Carlos Balducci foi o porta-voz oficial do Vaticano que falou sobre a presença alienígena, não apenas a realidade de aliens em outros mundos, mas aqui na Terra agora. E disse que a Igreja Católica está usando as suas embaixadas ao redor do mundo para compilar informações. Tanzela Nietzsche, em um artigo, ele diz que muito em breve, não logo no início, nós não teremos de negar a nossa fé cristã no início, mas há uma informação que vem de outro mundo, e uma vez confirmou que vai requerer uma releitura do Evangelho como o conhecemos. Religiões abraâmicas. Estas religiões abraâmicas não estão sozinhas na procura de um prometido para visitar este mundo depravado. Todas as religiões estão aguardando o seu Messias. Maitreya, a volta do falso Messias da nova era. Em 14 de janeiro de 2010, um homem chamado Benjamin Kramer fez em Londres, Inglaterra,
uma declaração terrivelmente surpreendente. Quem é Benjamin Kramer? É conhecido como o João Batista do movimento da Nova Era. Ele tem visitado as principais cidades do mundo, divulgando uma nova era. A nova era e as sociedades secretas têm um papel fundamental na construção de uma nova ordem mundial. Por mais de 3 décadas, através de conferências pelo mundo, ele tem preparado o caminho para o surgimento do Maitreya. No dia 12 de dezembro de 2008, a Fundação Share International distribuiu um comunicado anunciando que no futuro próximo uma estrela grande e brilhante apareceria no céu, visível em todo o planeta de dia e de noite. Esse aparecimento seria um sinal do surgimento iminente do Maitreya. E assim, no mês de agosto de 2009, a estrela apareceu na Rússia, Ucrânia, e foi visível a todo o planeta de dia e de noite. Depois de ter sido confirmado o aparecimento da estrela no céu, a Share International, órgão oficial do movimento da Nova Era, afirmou que a estrela foi um sinal do surgimento iminente de Maitreya em todo o mundo. Na última conferência pública, na Friends House, Estrada de Houston, Londres, Benjamin Kramer fez a seguinte declaração. Veja o vídeo. A 14 de janeiro de 2010, Benjamin Kramer fez a seguinte declaração. Maitreya deu recentemente a sua primeira entrevista nos Estados Unidos, a primeira de muitas entrevistas. E serão dadas as seguintes no Japão, Europa e assim por diante. Mestre, todos os mestres. Pela primeira vez na história humana, ele mesmo fisicamente veio a um programa de TV bem conhecido, para uma das maiores cadeias de TV nos Estados Unidos, mas não identificado como Maitreya, apenas como um de nós. Ele deu essa entrevista, seria provavelmente vista por muitos milhões. Essa foi a primeira vez que um evento desses aconteceu. Pode imaginar o que isso significa? Pela primeira vez na história humana, o mestre do mundo não só pode vir como si próprio, mas pode falar ao mundo através dos canais de TV e dirigir-se a toda a humanidade. O nome dele é Maitreya, mas ele não usará esse nome até que o número de pessoas suficientes estejam receptivas, até que o chamado dia da declaração tenha chegado. Então Maitreya apresentar-se-á ao mundo no dia da declaração e revelará quem realmente é. Nós só dispomos de um mundo. Esse mundo tem de ser uma realidade em ação. Justiça. Ele afirma que a única forma de conseguir justiça é ter confiança. Como se arranja confiança? Nunca haverá justiça alguma se não houver confiança. Ele diz que a única maneira de criar confiança é partilhar dos recursos do mundo. Este é o ano do tigre. E no ano do tigre, afirma Maitreya, é o ano em que grandes coisas acontecerão. Grandes acontecimentos terão lugar. O tigre pela própria humanidade. Ele está afirmando que Maitreya
deu recentemente a sua primeira entrevista nos Estados Unidos e que pela primeira vez na história da humanidade, ele mesmo, fisicamente, veio a um programa de TV bem conhecido para uma das maiores cadeias de TV nos Estados Unidos da América. A entrevista foi a primeira dada para milhões. Ele ainda disse que o mestre do mundo, pela primeira vez na história da humanidade, pôde falar ao mundo através dos canais de TV e dirigir-se a toda a humanidade. Maitreya aparece em vários lugares. Este vídeo mostra o aparecimento de Maitreya, ocorrido em vários lugares da Terra. Apareceu na forma de um ser brilhante, com uma espada na mão no meio da multidão. O vídeo parece ser verdadeiro. Cristo, o Cristo cósmico. Ainda segundo a teosofia, Maitreya é o próximo avatar, quem virá suceder Jesus no papel de líder espiritual da era de Aquário. O resumo de sua missão é o seguinte: A. Ele virá quando o mundo estiver passando por sua maior crise social, política, econômica e de fé. B. Ele se revelará demonstrando sinais que convencerão a humanidade de que ele, de fato, é o novo Cristo. C. Ele não virá apenas para um grupo ou para uma religião, mas para todas elas, pois ele é esperado por todas as religiões. D. Ele não assumirá nenhum poder terreno, nem político nem religioso, somente o papel de professor da humanidade. E. Ele ensinará à humanidade as verdades ocultas, despertará a divindade latente do ser humano e ajudará a instituir um novo modelo de economia baseado no compartilhamento. Satanás está esperando o momento certo, quando as multidões estiverem receptíveis para recebê-lo como Cristo. É justamente nesse momento. Há um processo em andamento para preparar as mentes das multidões para receber Satanás. A consciência de Cristo, a vinda de Maitreya. Devido à lei do livre-arbítrio, Maitreya não se pode revelar. A sua descoberta depende da boa vontade de jornalistas e outros para identificarem e receberem a sua mensagem. Benjamin Creme, no seu livro O Aparecimento de Cristo e o Mestre da Sabedoria, que na maçonaria, diz ele, que na maçonaria está incorporando o núcleo da essência dos mistérios do oculto. Através das ordens da maçonaria, o trajeto preparatório será percorrido e a iniciação terá lugar. E desta época, que se aproxima, milhões de pessoas passarão pela primeira e segunda iniciação, através destas instituições purificadoras e transformadoras. Os meios de comunicação de massa, a televisão, o rádio, a internet, revistas, literaturas diversas, contêm símbolos secretos dos maçons e outras sociedades secretas. Esses símbolos secretos são colocados em todos os programas de TV, filmes, desenhos animados, programas de auditório, revistas e roupas. Como isso é feito? Ao assistir televisão ou filmes, surge uma publicidade na qual está presente o símbolo do olho que tudo vê subliminarmente. A mente humana irá registrar ou gravar este símbolo e associá-lo com a mensagem que está a ser transmitida na publicidade. Então você muda de programa de TV para outro e novamente você vai ver o olho que tudo vê relacionado com a ideia de desobedeça a Deus. E normalmente você vai para outro canal e também aparece o olho que tudo vê e a mensagem transmitida é: faça sexo, desobedeça a Deus. Sabe, é isso que está acontecendo. Uma lavagem cerebral, um condicionamento. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, diz o apóstolo Paulo: Satanás, ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar como um ser majestoso e brilhante. Satanás, sabendo da brevidade da volta de Jesus, está desesperado. Para preparar sua imitação da segunda vinda de Cristo, ele colocou em operação milhões de seus agentes, os quais podem ser encontrados no movimento Nova Era, na maçonaria, nos movimentos esotéricos. A multidão que rejeitou o conhecimento da verdade abraçará o engano e a injustiça. Essas pessoas serão conduzidas a um estado mental
no qual estarão prontas para receber Satanás como Cristo. Neste momento, esta terrível fraude está em andamento e podemos ver os seus efeitos claramente nas famílias, nas escolas, nas comunidades e até nas igrejas e nos governos. Tudo isso vai em direção da formação de uma nova ordem mundial e a manifestação do falso Messias. O falso Cristo de todas as religiões, Maitreya, Mahad, Messias falso, Krishna, Buda, Baal-Hulá, diz as Escrituras, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. A vinda do falso Messias para todas as religiões. Satanás procurará ser a solução de toda a expectativa esperada. Ele se apresentará como a conclusão de toda expectativa religiosa. Para o movimento esotérico da nova era, ele é o Maitreya. Para os islâmicos, ele é o Mahad, o guiado. Esse é o Messias prometido para eles. Para os judeus, ele é o Messias. Para os judeus ortodoxos, que nunca aceitaram o Salvador, ele se encaixa como um Salvador terreno. Para o hinduísmo, a reencarnação de Krishna. Para o budismo, ele é a reencarnação de Buda. Para os Bahais, ele é Bahá'u'lláh. Vai surgir no mundo Maitreya excelso nomeado. Os judeus antecipam a chegada de seu Messias, um descendente da casa de Davi. Os hindus acreditam que o presente período do tempo é o último das 4 idades. Os budistas acreditam que depois de um período de grande degeneração moral na sociedade, o seu Salvador virá. Antecipam a reencarnação final de Vishnu e como Kalki. É o que diz os esotéricos. O Cristo cósmico, o ápice de sua missão será guiar a humanidade a uma religião mundial em que Deus será um só para todos os povos. Ao fim de sua missão, ele passará o pastoreio do mundo a Sanat Kumar, o Deus de nosso planeta, a quem os esotéricos chamam de o Pai. A vinda do falso Messias está próxima. Então será revelado o iníquo que o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8 a 12. Sim, o engano está à nossa frente. A vinda do falso Messias. Para os evangélicos, a vinda do Messias se dá com arrebatamento secreto, quer dizer, não visto e não será, e também não ouvido. Alguns cristãos serão abduzidos na calada da noite. Infelizmente, milhões estão esperando tal arrebatamento invisível. Isso envolve milhões de pessoas em um terrível engano que fará eles receberem a personificação de Satanás. Para os muçulmanos, ele é chamado Mahad. Mahad é o Salvador, tão aguardado pelo povo muçulmano, que irá vir antes da grande ressurreição, que irá ocorrer. Mahad se manifestará no meio de uma crise profunda no planeta. Ele vai liderar todos os muçulmanos. Eles estão também preparados para receber o falso Messias, o Cristo cósmico, que é a personificação de Satã. Para os orientais, ele é o Salvador místico que irá aparecer para ser adorado e apresentar novos ensinamentos. O falso Cristo, diz a palavra de Deus o seguinte: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículo 26 e 27. O Messias verdadeiro. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Isaías
25, verso 29. O falso Cristo está à porta para fazer a contrafação da vinda do verdadeiro Cristo Salvador Messias. Vigiemos. Vigiemos que o tempo está próximo. O Messias verdadeiro, a volta de Jesus está muito próxima. Mas antes que ele venha, o diabo vem primeiro. Precisamos conhecer o falso. A única maneira é ter uma íntima comunhão com Messias verdadeiros e uma profunda experiência com ele. Quem sobreviverá? Quem vai sobreviver a esse engano? A Bíblia diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Amigo, te prepara para o tempo que está se aproximando. A volta de Cristo está próxima, mas também a vinda do falso Messias para fazer a contrafação, trazendo o engano, também está próxima. Mas se você estiver ligado em Cristo, em comunhão com Ele, fundamentado nas Escrituras, jamais você será enganado. Firma-se na verdade, e a verdade te libertará. Ela te sustentará, ela te guardará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É só Ele, o Messias, o Salvador. Ele, quando vir, não vai pisar na terra. Ele ficará na nuvem dos céus. Os anjos descem para fazer a colheita, separar os bodes dos cabritos, o choro do trigo. Ele não descerá essa terra. Ele ficará na nuvem dos céus. E todo olho verá, diz Apocalipse 1:7. A vinda dele será como foi. Como ele disse que viria. Ele subiu ao céu, lá em Atos, capítulo 1, verso 9. Ele estava subindo. Tinha umas 500 pessoas vendo a subida dele, olhando para o céu. E vieram 2 anjos e se aproximaram daquelas pessoas que estavam olhando para o céu, vendo Jesus subir, e disse: olha, varões galileus, o que estáis vendo? Se mesmo Jesus, vocês estão vendo subir para o céu, da mesma forma como estão vendo, ele virá. Todo olho verá a volta de Jesus. Amigo, não se deixe se enganar. Todo o céu vai ser iluminado. Os anjos, milhares e milhões, estão tocando as trombetas na volta de Jesus. E todo olho verá a sua volta, em qualquer parte dessa terra. Não vá no engano. Ele advertiu: olha, quando disseram que ele está naquela casa que está ali, não acrediteis, porque ele não vai estar aqui no solo da terra. Ele vai ficar na nuvem dos céus. Os anjos que descem para fazer a colheita, para levar os salvos ao encontro dele nos ares. Graça e paz, que nós estejamos preparados para se encontrar com o nosso Salvador. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Ele está vindo. Graça e paz.